Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem de morte. Assim abre o livro Terra Sonâmbula. Pelos caminhos, os caminhos moçambicanos, a paisagem se mestiçara de tristezas, tristezas da guerra. Aqui o céu se tornara impossível. Aqui a vida se tornara impossível. Olá, este é o vídeo 2 do livro Terra Sonâmbula do moçambicano Mia Couto. Eu tenho aqui um livro de bolso do Terra Sonâmbula, aqui com glossário atrás, tá? Ele é um resumo do enredo com análise, mas antes de mais nada, eu recomendo fortemente a leitura dessa obra cheia de belezas a cada página. Bom, vamos ao resumo, então, do livro. O velho Tuahir, o senhor Tuahir, ele resgata o menino Muindinga, dado como morto, junto com outros meninos. Eles estavam ali amontoados num campo de deslocados e ele vê que o menino pode ter vida e ele vai cuidar desse menino. O Muindinga comeu uma mandioca venenosa chamada maquela, e ele adquire uma doença, a mantacaça, que ele chega a desaprender de andar e falar, e o Tuahir vai resgatá-lo e vai ensiná-lo as palavras e a fala e andar, né? Só que ele não desaprende de ler, isso é muito curioso. O livro começa quando os dois estão caminhando à procura de comida e abrigo numa estrada, e a estrada também é curiosa, porque é uma estrada que muda, né? Em meio à guerra, e eles encontram lá um machimbombo, que é um ônibus. Eles entram e tem corpos carbonizados, né? A história se passa ali na Guerra de Moçambique, ali já foi publicado em 92, no final já dos anos de guerra, né? E ali eles veem esses corpos, aí eles enterram esses corpos, porque o Muindinga diz que não vai conviver com esses corpos carbonizados, e vem um outro corpo, que inclusive ele não nem cheira, então é um morto fresco, né? E é um corpo morto a tiro, porque a cara tá no chão, então eles nem lhe viram para ver o rosto, arrastam e enterram. Só que quando eles vão ver, junto ao corpo tinha uma mala. Nessa mala, o Tuahir, né, ele procura saber de comida, enquanto o garoto Muindinga, ele encontra uns cadernos ali, e o Tuahir diz, pega esses cadernos aí, vamos usar para fazer fogueira, e o Muindinga convence, né, o Tuahir que ele ficar com os cadernos e ler, e o Tuahir acaba concordando e diz, então o Tuahir é analfabeto e pede para o garoto ler para ele adormecer. E assim, né, a partir da leitura desses cadernos, começa uma nova fase na vida desses caminheiros, né, com a entrada de Kinzu, que é digamos, o herói, né, o narrador dessa história dos cadernos, né, o autor dos cadernos, que bem poderia ser o homem morto junto a ele, né. Serão 11 cadernos alternados, com capítulos que vão se alternando entre a leitura dos cadernos e os capítulos que se tratam da história do Tuahir e do Muindinga, né? Aquela sobrevivência deles em meio à guerra. Então, tem uma alternância de narrativa da terceira pessoa, com o narrador onisciente, quando se trata do Tuahir e do Muindinga, e depois da primeira pessoa, que é dos cadernos de Kinzu, né? Então, agora eu vou conversar com você sobre o primeiro caderno de Kinzu. O Muindinga vai ler o primeiro caderno de Kinzu, que trata da infância dele, né? Ele era filho de um pescador, o Taimo, e cujo fraco era beber sura, que é uma bebida alcoólica de uma palmeirinha. O Kinzu, inclusive, é o nome de uma dessas palmeirinhas, né? Neste capítulo, a gente tem a narrativa fantástica da história do Juinito, que é o irmão de Kinzu. O pai do Taimo, né, ele costumava sonhar e chamar a família para contar seus sonhos. Ó, Terra Sonâmbula, vamos gravando isso. E ele sonhou que o país se tornaria independente, isso lá em 75, né?
e deu o nome de 25 de junho, que é a data da independência para esse irmão do Kinzo. Mas todo mundo achava 25 de junho um nome muito louco para uma criança e já ficou o Junito, né? E quando o Junito ainda era pequeno, o pai sonhou que um dos filhos ia ser pego ali pelos os homens da guerra e ia ser morto. Então ele disse assim, não, vamos esconder esse menino no galinheiro, vamos fazer uma roupa de galo para ele tem que virar um galo, para quando chegarem aqui pensarem que ele né, não existe, essa criança não existe, é um galo ali, mais um galo no galinheiro. E a mãe acaba concordando, eles acabam botando o menino no galinheiro e o menino, pouco a pouco, ele vai perdendo a fala. Até que um dia ele mais semelhava, até na aparência, ele semelhava um galo, né? E um outro dia ele desaparece. E daí fica assim, morrera, fugira, infinitara. E o velho Taímo, quando desaparece esse filho, ele desengata a beber muito mais. Aí tem uma coisa, né, uma frase assim, que ele foi vazando como se fosse um saco rompido e tombou no chão com a educação de uma folha. Eu preparei um super material aqui, gente, com minha colinha aqui, né? E a mãe entristeceu, né? E ela vai se entristecendo e ela vai lá com o Kinzo consultar um feiticeiro, que daí o feiticeiro manda ela construir uma casa, uma casinhola, né? E bota o barco do Taímo ali na casa e toda noite leva uma panela de comida pro defunto ali para né, tentar amenizar as coisas, né? Só que o Kinzo, uma noite dessas, ela faz isso. O Kinzo, uma noite dessas, vê assim um homem saindo dali que todo tipo com uns colares, umas roupas, uns chocalhos, e achou muito estranho, né? E depois ele descobre que é o guerreiro, que era uma roupa era um guerreiro Naparama, que eram os guerreiros tradicionais que eram abençoados pelos feiticeiros, né? E o Kinzo vai acabar querendo se tornar um Naparama, né? E ele foi o único filho que, dentre tantos que a mãe dele teve, que não foi embora. Então ela diz para ele uma coisa assim meio horrível, assim, todos se foram, ficaste só tu, logo tu, o pior, né? Então ele tem uma relação meio delicada, meio complicada com a mãe dele, né? E uma coisa interessante desse capítulo também, que eles veem uma baleia encalhada na praia, e a baleia, ela ainda tá viva, e as pessoas vão lá e vão tirando os pedaços, até que fica só em ossos a baleia, né? Então ele compara essa baleia com o país dele, que né, mal tá agonizando ali, estão as facas para roubar os pedaços, né? Uma outra questão desse primeiro capítulo que é longo, que é o pastor que ensina as letras pro Kinzo e a amizade dele com o indiano Surendra Vala. E daí ali ele se retrata muito o preconceito que se tinha com os indianos ali, né? Chamam de monhé, né? A mulher do indiano é meio desligada da realidade, e o pai, o Taímo, na época dessa amizade que começou na infância do Kinzo, não gostava, dizia que a alma dele ia se mestiçar, tendo relações, né, de amizade com esses indianos ali, uma mestiçagem de baixa qualidade, ele falou, né? Então existe essas coisas assim. E o Surendra vai dizer que eles partilhavam o oceano, eles não eram distantes, porque afinal de contas eles partilham o Oceano Índico, então eles eram índicos. E esse Surendra e esse indiano tinha uma loja que o Kinzo passava as tardes lá e um dia desses aparece um Naparama, né? E daí o Kinzo pergunta para o Surendra o que chega, afinal de contas, quem é essa figura, ele explica e ele resolve que ele vai se tornar essa pessoa, esse guerreiro Naparama, né? E então ele vai ter que sair da aldeia, ele vai consultar um feiticeiro ali, e o feiticeiro disse que ele vai ter que se haver com o fantasma do pai dele, né? Então ele vai ter que tentar driblar o fantasma do pai dele que vai persegui-lo. O pai dele aparece em sonho e diz que não vai deixá-lo em paz porque ele quer sair da aldeia, tem toda uma história fantasiosa ali, né? E aí depois, né, acaba esse primeiro caderno, que é um caderno mais longo assim, daí aparece de novo a história do senhor, né, o velho Tuahiri e o Muindinga, e nessa história ali, o que aparece é um elefante sangrando, né, e daí também ali o narrador faz uma comparação com Moçambique ali, que vai se arrastando, vai sangrando, vai, né, todas aquelas tristezas
da história de um elefante que sai, né, todo machucado na floresta. Então, o livro tem muito desse tipo de relações, né, da comparação do que está acontecendo com o país, tanto com seres reais, que é os seres, né, que nem um elefante ali, quanto com seres que vêm das mitologias que o livro vai tratar. O livro é cheio de mitologia, gente, eu estou fazendo um resumo, eu estou tentando trazer bastante elementos para vocês, mas o livro tem muitos e muitos elementos. Então, tem pessoas que estão querendo até esse vídeo para uma seleção aí de vestibular, enfim, né? Mas se a pessoa gosta de realismo fantástico, de histórias narrativas assim que misturam a realidade e o sonho, é bom essa leitura, nem que seja com um momento de férias de vocês, tá legal? Mas vamos seguir aqui, vamos seguir em frente. Um outro aspecto desse capítulo também, que é a história de se o Tuahir é tio, ou ele é pai, ou ele é parente, que qual é a relação que ele tem com o Muindinga, porque o Muindinga tenta chamar ele de tio e não quer que chame de tio, daí de uma hora ele diz que ele não é tio, ele é pai dele, mas a gente vai descobrir que não é bem essa relação também, né? Depois, a gente tem ali o segundo caderno do Kinzo, que ele sai com o barco do pai e é perseguido pelo Chipoco. Chipoco é o fantasma do pai, né? E o pai vai falar que ele tem saudade das coisas terrenas, como, por exemplo, ter mulher, aquele diálogo do morto e as saudades, né? E vai novamente se alternar com a história do Muindinga, que a gente descobre que o Tuahir mentiu ser o pai do Muindinga, que na verdade Muindinga era o nome do filho mais velho dele que foi esvaído nas minas, né? O Tuahir, a gente descobre que ele é um senhor muito sozinho, né? E acaba encontrando aquele garoto e agindo de certa forma como um pai, mas ele também não quer ser chamado nem de pai, nem de tio, é uma história, é uma relação assim diferente, né? Depois nós temos o terceiro caderno, que o Kinzo chega na Baía de Machimati. Neste lugar, encalha um navio lá que tem um rochedo invisível. Aparece um rochedo invisível, o navio encalha, toda a tripulação morre e a população de Machimati ela vai lá com barquinhos para pegar suprimentos, né, com esse navio. E um desses barquinhos leva uma gêmea, que é a Farida. E aqui tem a história que eles na vila não gostam de gêmeas, eles têm umas superstições contra gêmeas e eles aproveitam para se livrar dessa mulher, essa Farida, né? E ela fica meio que presa nesse barco lá. E o Kinzo, nessa mate-mate aí, ele conhece o Asani, que foi um secretário do administrador. Ele tem os administradores ali, tem todas as histórias políticas ao longo do livro sobre as relações do administrador, que às vezes toma a parte dos suprimentos da população, vai distribuindo aos poucos, as coisas, alimentos que vão se apodrecendo em razão de conflitos políticos nos armazéns, enquanto a população nos campos deslocados está ali morrendo de fome, é bem triste também, né? Cenários de guerra. E o Kinzo resolve que ele vai partir de Machimati, ele é aconselhado a vai embora daqui, e ele resolve pegar o barquinho dele e não ficar naquela cidade. Só que começa uma chuva, tipo um dilúvio lá, e acaba caindo um anão, um short no barco dele, né? E é muito engraçado essa parte ali. E o T-Short vai conduzindo ele acaba lá nesse barco abandonado e vai acabar encontrando a Farida, né? Então, ele encontra a Farida. A Farida, ela vive ali no barco. Ela praticamente é uma refugiada. Ela é praticamente um fantasma do barco. O Choi, ele entra no barco e depois até de um tempo o Kinzo vai duvidar se ele realmente existiu, mas em princípio as coisas estão empilhadas no barco como se realmente tivesse alguém do tamanho do Choi ali no barco, né? E a Farida, ela vai atrair o Kinzo, ela vai mandá-lo embora, ela vai embora, mas ele não quer, se recusa. Então, o único remédio para ela, de ela se curar das suas dores, era contar a sua história. Assim, deixe-me contar a minha história, né? Isso aí é a valorização das narrativas que a gente tem aí, né? E daí vamos para outro caderno lá, outro caderno não, vamos seguindo a história que o Muindinga e o Tuahir lá estão no Machimbombo e vão explorar os matos vizinhos. Só que dessa vez eles vão cair numa armadilha, eles caem lá no buraco, veem que estão numa armadilha e são pegos pelo velho Siqueleto.
ele lhes quer para usar como sementes para nascer mais homens que lhe façam companhia. Mas a semente, né, que o Tuahir lhe planta não é assim, mas é as histórias. Ele começa a narrar histórias para o Siqueleto de um futuro muito melhor, um futuro melhor para Moçambique, né? E o Siqueleto adormece ali com aquelas histórias, bem contente, né? De um tempo que ele estava muito triste, ele ficou bem contente. E aí o menino fica encantado, né? O Muindinga, e ele dá um conselho lá para o Muindinga, que ele diz assim: tu acreditaste nas minhas histórias, mas não confies em homem que não sabe mentir. E depois o Muindinga pega um graveto, né? Ele tá ali preso na armadilha, ele pega um graveto e escreve o nome do Siqueleto na terra. O Siqueleto olha assim, muito estranho, mas o que é isso aí? Ele disse, é teu nome. Ah, mas então agora eu já tenho como uma semente aqui de mim, então eu vou soltar vocês. Ele solta eles e manda o garoto lá escrever o nome dele numa árvore, né? No momento que o Muindinga escreve o nome dele numa árvore, acontece uma coisa bem louca lá, que ele bota o dedo no ouvido e ele jorra sangue, ele fica até do tamanho de uma semente, então ele já sabe que terá continuidade, né? As histórias meio diferentes, né? Que mais uma delas que esse livro vai contar pra gente, né? E vamos seguindo os cadernos lá de Kinzo. Segue com a história da Farida, que a Farida vai contar a história dela como uma gêmea. Ela foi a gêmea número 1, a outra foi preterida lá, em princípio teria morrido, mas depois a gente sabe que não. Ela foi expulsa de casa, sempre foi tratada como uma pessoa muito diferente, né? E tem uma casa portuguesa que lhe acolhe, a Virgínia, a casa da Virgínia, a Virgininha, que ela é a mulher do português e uma espécie de mãe para ela. E ela vai crescendo na casa dessa família portuguesa e os desejos do português Romão vão crescendo pela menina também, até que ele a viola, né? A violenta quando ela fica adolescente. E disso ela fica grávida, né? Ela sai daquela casa, fica grávida, vai nascer o Gaspar, que ela entrega para uma missão religiosa. Só que ela fica com muita culpa e anos depois ela volta para resgatar o Gaspar, espera ele lá num lugar combinado e ele não aparece e descobre que o menino fugiu, né? E ela fica com essa culpa muito grande, e agora que ela encontrou o Kinzo, ela quer que o Kinzo vá encontrar o Gaspar, e o Kinzo fica assim, oscilando, né, entre o desejo de se tornar aquele guerreiro na Parama, que ele tanto quer, né, que ele vê como uma missão de vida, ou de encontrar esse menino, né, fica aquele impasse ali. E nós vamos para outra continuação lá da história do Muindinga, né, e do Tuahir, é bem costurado, né. Aí a gente vai para a história do fazedor de rios, que o Nhamataka, que é o amigo de Tuahir, né, eles se encontram e ele tenta cavar para fazer um rio, que é um desejo de controlar a terra. Uma história bastante interessante, bastante curiosa que a gente vai ter ali. Depois a gente vai para mais um caderno do Kinzo, né? Daí nesse caderno ele vai contando da relação amorosa entre ele e a Farida, e o Kinzo acaba prometendo que vai voltar no barco, vai pegar o barco dele, né? O barquinho lá, com o nome do Taimo, vai atrás do que é o pai dele, vai atrás do menino Gaspar, né? E vai voltar para o barco trazendo o Gaspar. Aí nós voltamos à história de novo do Tuahir e do Muindinga. Desta vez o Muindinga, o menino, né, adolescente lá para adolescente, atrapalha um cerimonial das mulheres idosas, lá um cerimonial de fertilidade da terra, e elas acabam de uma maneira muito estranha ali, de certa forma, o violentando, né? Então nós temos duas violências aí que se acumulam, a da Farida, quando teve o garoto, né, que foi o Gaspar, e a do Muindinga depois lá por essas mulheres, foi uma coisa meio inusitada também. E nós vamos para o outro caderno do Kinzo, né? Dessa vez ele vai lembrar do pai dele, né? E ele vai chegar lá na Baía de Matimati e ele vai encontrar com o Surendra, que é aquele indiano que era amigo dele desde a infância, e o Surendra tá tão diferente que nem reconhece o Kinzo, né? Então é uma certa... O que a guerra faz, né? O que a guerra... Ele tá assim, desligado da realidade, como era
a mulher dele, a Asma tá lá também, continua desligada, assim. Inclusive, o Kinzo encontra a Asma, e a única pessoa que é um rosto conhecido, mas quando ele encontra ela na praia, ele tem uma situação que ela tá ali na praia, e ele não reconhece, né? E os outros rostos, até o Surendra, ele tem dificuldade de reconhecer. Mas a Asma também, que ele conhecia, também ele não conhece mais as pessoas, porque as pessoas mudam na guerra, né? Isso também é um ponto que a gente vê ali, né? E aí ele também, nesse retorno ali a Mati-Mati, ele se encontra com a Carolinda, que é a mulher do administrador. Aí ele acaba descobrindo depois, no desenrolar da história, que ela é a gêmea que não morreu da Farida. E ela morre de ciúmes da Farida. Ela já tinha se encontrado com a Farida numa outra vez, ela não sabe que é a irmã dela, mas ela tem uns ciúmes, assim, terrível, né? E o Kinzo ali também, ele vai encontrar lá o ex-secretário aquele, o Asani, que ele tinha encontrado anteriormente, ele vai reencontrar esse cara, e esse cara tem um galinheiro num tanque de guerra, e dentro desse galinheiro ele vê um galo muito grande e ele fica desconfiado que se esse galo não é o Junito, esse galo tem um olhar meio humano, aquilo ali meio que dá uma certa aflição nele. Eu vou parar aqui para fazer uma leitura. Aprendi tudo de novidade, andar, falar, meus olhos se lembram das leituras, meus dedos não esqueceram as letras, mas eu não sei lembrar nada do meu passado. Por que, tio? Tuahri lhe diz a verdade. O miúdo tinha sido levado ao feiticeiro. O velho lhe pedira para que tudo fosse retirado da cabeça dele. Pedi isso por causa é melhor não ter lembrança desse tempo que passou. Ainda tivesse sorte com a doença. Pudeste esquecer tudo, enquanto eu não carrego este peso. Tuahri havia entendido. Os escritos de Kinzo traziam ao jovem uma memória emprestada sobre esses impossíveis dias. Ao menos ele acreditasse tudo aquilo ser fantasia. Historiazinha que se conta para fazer de conta. Sabe, miúdo, o que vamos fazer? Você vai me ler mais desses escritos. Mas ler agora, com este escuro. Acendes o fogo lá fora. Mas com a chuva a lenha toda se molhou. Então vamos acender o fogo dentro do machimbombo. Juntamos coisa de arder lá mesmo. Podemos, tio, não há problema. O problema é deixar este escuro entrar na cabeça da gente. Não podemos dançar nem rir. Então vamos para dentro desses cadernos. Lá podemos cantar, divertir. Aqui o ato de contar histórias, né? Narrar é essencial para se manter vivo. Daí a história segue, né? E tem um fato curioso que o Tuahri e o Mundiga, eles fingem que eles são o Kinzo e o Taimo. Eles fazem uma troca de papéis, é bonito e ao mesmo tempo é bem triste, né? E eles também vão percebendo que, embora o machimbombo, né, o ônibus ali permaneça no lugar, a estrada vai mudando, né? Mas aí o Mundinga falou, olha, eu já tinha percebido isso, eu falei para o senhor aqui que essa estrada mudava, né? Então a gente tem isso aí, a estrada, ela daqui a pouco ela tá numa floresta, daqui a pouco ela vai ter um pântano, depois ela vai acabar no mar, né? Essa estrada que vai modificando essa paisagem aqui, né? E segue de novo os cadernos de Kinzo, agora ele vai lá para o campo de deslocados, descobre a tia da Farida e da Carolinda, a tia Elzinha lá, que ela é falada no início do livro, e tem informações sobre o Gaspar, mais ou menos pode dizer que o Gaspar, né, que ela dá alguma pista do paradeiro do Gaspar, pede para ele procurar a Virgínia, essa mulher do português, que, né, a mulher portuguesa que acolheu a Farida, que ele vai ter mais informações sobre essas origens ali, né, essa paradeiro do Gaspar. E realmente, quando ele encontra essa senhora, a Virgínia, que se faz de louca até, ele, até como forma de proteção, ela dá algumas pistas para ele ir atrás do Gaspar, e nisso também o marido dela, já tem outra história fantástica, que é um morto que levanta, depois de 10 anos de ter morrido, com um caixão nas costas, e ainda quer fazer negócios com o administrador da cidade, né? E a gente vai rumando para o desfecho da história aqui,
o senhor Toahir, né, o velho Toahir, ele pega uma doença no pântano, a história vira pântano, umas febres, e ele quer, como o velho Taimo, o pai do Kinzo, ele quer ser enterrado, não, mas velado no mar, né, que bote num barquinho, e o barquinho leve com as águas ele, e o Muindiga, ainda que contrariado, tenta fazer as vontades do senhor Toahir, e é o que acontece, né? E o Muindiga vai ler as últimas páginas do caderno do Kinzo. E aí ele descobre que talvez a Farida tenha morrido no incêndio de um farol que ela via perto do barco lá, que ela teve a oportunidade de ir. O Kinzo descobre que ela foi e parece que o farol incendiou. Mas a gente não fica sabendo se na verdade ela morre ou não, né? A história deixa isso em aberto ali. Ele acha que sim, e o Kinzo, né? E aí, o Kinzo, ele sai pela estrada e ele avista um machimbombo, e ele descobre que ele leva um tiro, ele sente que levou um tiro, e lá pelas tantas ele vê que tem um menino que está segurando seus cadernos. Gente, a gente descobre que este menino é Gaspar, que Muindiga, ele é o Gaspar, Muindiga, o garoto que busca as suas memórias, as encontrou, e o Kinzo conseguiu entregar as memórias, encontrar o Gaspar, né, e entregar as memórias do Gaspar ao mesmo tempo. E a gente também se dá conta que o Kinzo estava próximo ali, ou a paisagem chegou próxima ao Gaspar. Na verdade, a gente não sabe. Talvez Matemática fosse um lugar meio longe, que como a estrada se deslocava, ele veio se deslocando também, né? Ficamos ali sem saber essa parte, né? Mas a ideia é que talvez estivesse o Kinzo sempre esteve muito próximo daquele entorno ali, e primeiro parecia que ele ia pegar um ônibus que o secretário lá, o ex-secretário Hassani, ia conduzir um machimbombo, mas depois ele sai caminhando para a estrada e a gente descobre que ele é aquele cara que estava ali morto, né, no começo do livro, que eles arrastam e nem chegam a olhar o rosto do Kinzo, né? E ele meio que ainda vivo, quando estava terminando de escrever as suas memórias, enquanto ele avista, né, esse menino, assim, né, que já pegou a mala dele, assim. É bem interessante, né, esse desfecho aí. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os elementos dessa narrativa, né, conversar um pouquinho sobre as ideias aqui do Miyakoto, né. Então, essa é uma narrativa alternada, né, é de primeira pessoa e terceira pessoa. Pode ver que ela é uma narrativa circular, né? E ela alterna entre o diário de viagem, que é os cadernos do Kinzo, e a narração comum também. Muita oralidade, as histórias são reproduzidas muito via oral, né? O Mia conta a história de um país, que conta a sua história pela via da oralidade, e contar histórias nessa história é algo que é muito valorizado, né? Tem uma forte linguagem conotativa, em um sentido figurado, metáforas também, né? Começando da abertura do livro, nós temos já a metáfora de abertura e outras metáforas ao longo, né? O próprio Muindiga, ele pode ser visto como uma metáfora de um país que precisa encontrar as suas memórias, né? Ele perdeu a memória, e os cadernos do Kinzo, né? O escritor e a escrita ajudam a recuperar, né? Toda essa parte da narrativa também vai falar sobre a importância de contar essas histórias, sejam as histórias reais, sejam histórias fantasiosas, né? Existe também um tom de catarse, né? De um pós-guerra, onde a memória do povo, ela parece se apagar, e aí nós temos toda essa fusão, né,
das narrativas e parte das narrativas sendo completadas pela fantasia. E a literatura aqui ela aparece como um espaço de reflexão sobre a guerra. O Mia Couto, ele reconhece isso e ele vai falar do papel do escritor, tem entrevista dele, né, sobre o papel do escritor em reconhecer as memórias individuais e coletivas e fazer uma catarse deste momento de guerra que a população de Moçambique viveu. E também ao longo da narrativa vocês vão perceber um tom testemunhal, né? Um testemunho vivo, porque o próprio autor do livro, ele vivenciou a guerra. Então há uma certa perspectiva memorialista ali, buscando a compreensão do passado. O livro ele é cheio de fantasmas e de mortos que vêm para tentar contar suas histórias. Eles não só assomam os vivos, mas eles querem também dar os seus relatos, né? Existe a tentativa do Kinzo de se resolver lá com a história do pai dele e com seus próprios fantasmas do passado, né? Quando ele olha para o passado e vê os olhos do irmão naquele galo lá do Açane, que talvez não tenha nada a ver, mas enfim. Do Mundinga, que busca por as memórias e quando elas surgem, as memórias que surgem com o Mundinga, elas são fantasmas, elas são meio que entrecortadas. O Tuahir, que não gosta de carregar suas memórias, né? Porque suas memórias são memórias são seus fantasmas, e seus fantasmas são seus fantasmas de dor, né? Os seres ali que desaparecem como fantasmas, que nem o Hanan Choti, e a própria Farida, que se vê também como uma alegoria fantasmagórica, um fantasma em vida, né? A Farida está ali porque não querem negar para ela o direito de existir no povoado que ela nasceu, na aldeia. Depois, né, ela tem um filho que praticamente ela se vê negada por esse filho, então ela se vê meio fantasmática, né? E o Mia questiona também a questão da expatriação, seja do estrangeiro, do Surendra, seja do natural da terra, como é o caso da Farida, que ela, por ser gêmea, ela foi expatriada, e do próprio Kinzu, que ele chega lá em Mate-Mate e olha, vai-te embora daqui. Ele é convidado, né, a se retirar. Então, ele é o estranho, ele é o forasteiro. E também uma outra desterritorialização que é provocada pela guerra, né? Tem aquela que as pessoas são obrigadas a sair dos seus lugares. E é o caso de Mundinga e Tuahir ali em seus constantes deslocamentos, né? Sempre buscando algo que eles não sabem, né? São deslocamentos circulares. Quando vê, eles estão de novo no Machimbombo, né? O próprio Siqueleto que resolve plantar a si como uma forma de permanência, porque ele já não enxerga mais seus antepassados, ele vê suas histórias todas fragmentadas, todas acabadas pela guerra, num território que já não que o território já não o reconhece mesmo, né? E ali tem uma outra questão, são as memórias dos personagens, que elas são fragmentadas, elas são fluidas, elas são completadas ora pelo real e ora pelo imaginário, né? Isso tudo é a fragmentação que o próprio cenário de guerra ali ele traz, né? O Kinzo ele vai representar aquela memória que está morrendo, mas ao mesmo tempo ela se faz presente através da escrita. O pós-independência e a subsequente guerra já traz isso aí, né? Como é que nós vamos nos representar, nós moçambicanos, como cidadãos, como, né, pessoas, como pátria? E ele acaba dando a memória ao garoto Gaspar, que representa o futuro, o pós-guerra. O Mundinga, como você vai... O Mundinga, assim, eu deixo uma questão para o Mundinga, né? Mundinga, como você vai se resgatar e viver daqui para frente? Como será a modernidade
A partir da sua experiência, qual é teu futuro, Muinjinga Gaspar? E por consequência, qual é o futuro de Moçambique? Gente, se vocês gostaram, deixa o seu like, faça a sua inscrição e ativa a sinetinha aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.